Glória ao teu santo nome. Louvado seja Deus. Quantos de vocês amam a palavra de Deus? Amém. Eu amo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pai, obrigado pela sua presença, pela graça, pelo seu amor. Obrigado por nos dar Jesus. Obrigado por nos dar o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode nos escoltar da forma correta ao sobrenatural. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós te damos toda a glória, toda a honra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ele fala: mas, se o Espírito daquele... Agora, o Espírito está com letra maiúscula. A minha Bíblia está com letra maiúscula. A sua também está? Então, ele está falando de quem que ele está falando? Do Espírito Santo, certo? Mas se o Espírito Santo, daquele que levantou Jesus dos mortos, habita em você, aquele que levantou Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, através do seu Espírito Santo que habita em você. Isso é muito importante, especialmente em dias como esse, tempos como esse. Bem aqui, o apóstolo Paulo está nos dando a prescrição de como nós acessamos o poder. Ok? Agora, você tem autoridade, mas você precisa de poder. Especialmente nesses dias e tempos como esses de agora. Você não só precisa da autoridade, mas você precisa do poder. Ao ler esse versículo 11, nós começar a meditar nesse versículo 11 e desmembrar esse versículo 11, ele diz, ele não só falou o Espírito daquele que habitou em Jesus. Ele não falou isso. Ele diz, mas o Espírito daquele que levantou Jesus dos mortos. O que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer? Porque o mesmo Espírito habita dentro de nós, certo? Mas em Jesus, ele não só habitou dentro de Jesus, ele fez algo a mais. Veja, você pode ter o Espírito Santo dentro de você, mas se você não sabe como ativar o Espírito Santo, não souber como, então ele estará habitando dentro de você, isso vai ser só o que você vai ter. Eu não quero estar dizendo que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu quero que o Espírito Santo faça a obra que ele foi enviado para fazer dentro de mim. Ok? Nós vemos, o apóstolo Paulo disse algo aqui que nos dá uma revelação de como que o Espírito Santo é ativado em nós. Ele diz, o mesmo Espírito Santo que fez o quê? Levantou Jesus Cristo dos mortos. Eu tenho uma pergunta para você. O que Jesus veio na terra para fazer? Para ser levantado, ressuscitar. Ressuscitar dos mortos. Ele veio aqui na terra para fazer isso. Ele veio aqui para tomar os nossos pecados, para tomar nossas doenças e enfermidades, para levar todas as coisas ruins de nós. Levou-os na cruz, morre naquela cruz, é enterrado, aparece no inferno para pegar as chaves. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que foi lá e pegou ele dos mortos
pegou ele, levantou ele dos mortos, esse mesmo Espírito habita dentro de nós. Então, eu não quero simplesmente que eu fale, o Espírito Santo habita dentro de mim, só. Nós temos que nos dar conta e aprender como que nós ativamos o Espírito Santo dentro de nós para que a missão que Jesus fez seja para que a nossa missão que Deus nos chamou para fazer possa ser feito também. Veja, o Espírito Santo não move, ele não faz nada até que ele esteja alinhado com o que Deus quer. Veja, há muitas pessoas têm o Espírito Santo dentro delas, mas elas tentam fazer suas próprias coisas. Então, quando as coisas não funcionam para você, você vai questionar Deus. O que está acontecendo? Mas Jesus, presta atenção, o mesmo Espírito que ajudou Jesus a fazer o que Deus chamou ele para fazer, você está vendo isso? Veja, você não vai querer que o Espírito Santo só habite em você. Se você precisar de um título para hoje, algumas pessoas gostam de títulos, às vezes eu não preciso de tal, mas se você precisar de um título para essa noite, algumas pessoas gostam de títulos. Acessando o reino de Deus é mandatório. Acessar a forma de Deus fazer as coisas é mandatório. Porque sem acessar a forma de Deus fazer as coisas, aí você talvez possa ter autoridade, mas você não terá o poder. Vai comigo em Gênesis. Porque nós temos que ver se é mandatório para eu acessar o reino de Deus, certo? É mandatório que eu acesse a forma de Deus fazer as coisas, especialmente para a minha vida. Jeremias 29:11, ele diz, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então Deus tem um plano para a gente. Deus tem certas coisas para nós fazermos como indivíduos. O reino de Deus, nós temos que descobrir onde o reino dele reside. Jesus basicamente nos disse o que o reino de Deus é, mas Jesus estava fazendo referência a algo que já estava estabelecido. Quando os discípulos, quando os fariseus vieram até ele e falaram, quando é que o reino de Deus vai vir? Como é que a gente vai ver? Ele disse, não é com observação. Você não vai dizer que está aqui ou está ali. Não. Mas o reino de Deus está dentro de mim, certo? Então Deus, a forma de Deus fazer as coisas, e já está dentro de você. Deixa eu agora sacudir seu barco. Deixa eu sacudir sua teologia. O reino de Deus estava dentro de você, mesmo quando você era um pecador. Quando você estava fazendo suas próprias coisas, Deus, a forma de Deus fazer as coisas já estava dentro de você. Gênesis. Gênesis capítulo 3, presta atenção. Eu não tenho tempo de ler tudo, mas Gênesis 1 e 2, a maioria de vocês são familiares com aqueles... A gente leva em consideração que pessoas novas estão assistindo o tempo todo que talvez não sejam tão familiares com a Bíblia, pessoas nascendo de novo, mas a primeiro e segundo capítulo de Gênesis nos dá como que Deus criou a terra, como que Deus deu ao homem domínio sobre a terra. E no segundo capítulo você começa a ver como que Deus, quando Deus deu ao homem domínio sobre a terra, você começa a ver Adão começou a dar nomes para os animais, Você começa a ver como que Deus começou a colocar as coisas para o homem fazer, certo? Então nós chegamos no capítulo 3 e uma outra forma de fazer coisas entrou em cena. O que você precisa entender é que existem 3 formas de fazer as coisas.
Três formas. É isso, três formas. Existe o reino de Deus, existe o reino de Satanás e existe o reino de você. Porque às vezes nós gostamos de colocar a culpa em Satanás em coisas que nós decidimos fazer, que é o seu reino, é a sua forma de fazer as coisas. Satanás não tem nada a ver com isso. Então existem três reinos que nós sempre precisamos estar conscientes: o reino de Deus, o reino de Satanás e o reino de você. Uma vez que você está consciente de que somente três reinos existem, as coisas ficam muito mais simples. Porque toda ideia que surge para mim, cada situação que eu estou dentro, eu posso questionar: isso é do reino de Deus? Isso é do reino de Satanás? Ou isso é do meu reino? Uma vez que você eliminou, uma vez que você colocou só nesses três reinos, agora você sempre consegue deixar o Espírito Santo direcionar você para uma resposta. Ok? Presta atenção. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, bem no final do capítulo 3, versículo 22. Agora, isso é depois que o homem comeu da árvore, que o homem se escondeu de Deus. Primeiro e segundo capítulo é Deus colocando o reino dele ali, desmembrando pra gente. Ele nos mostrou como que ele quer que as coisas sejam feitas. E o capítulo 3, quando você vê os outros dois reinos surgindo. O capítulo 3 é quando você vê o reino de Satanás aparecendo, a forma de fazer as coisas dele, e você vê o reino do homem. O homem decidindo o que ele quer fazer. Você vê isso? Então, nesse capítulo 3, no final, no versículo 22, você vê Deus toma algumas decisões. Porque lembra quando eu estou falando sobre o reino de Deus está dentro de você, certo? Ele diz no versículo 22, e o Senhor Deus disse: veja, o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem e mal. Agora, presta atenção, eu pensei que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não tínhamos chegado lá porque Ele não tinha derramado tudo em nós, Ele não tinha ensinado tudo a nós. E Adão e Eva não deixaram Deus completar a obra. Então, Deus estava dizendo realmente que Adão e Eva, eles estavam tentando se tornar um de nós sem a nossa ajuda, sem a nossa ministração. Então, portanto, foi Adão e Eva tentando tomar a autoridade e o poder do reino de Deus e usar isso no reino deles. Mas o Espírito que habita dentro de Jesus levantou ele dos mortos, porque ele decidiu seguir o reino de Deus, ou fazer as coisas da forma de Deus. Jesus teve desafios de fazer as coisas, você pode acreditar nisso ou não, mas ele teve desafios. Jesus, ele foi para o jardim do Getsemane, e ele disse: Deus, ouça, se o Senhor puder, jardim de Getsemane, se o Senhor puder fazer isso de outra forma, qual é o reino que estava tentando se levantar ali? O reino dele. Eu não estou sendo sacrilégio, não estou cometendo sacrilégio. Jesus veio para a Terra como um humano, para ser tentado como um humano, para nos mostrar como que nós conseguimos vencer cada coisa aqui na Terra, que está tentando nos impedir de estarmos no reino de Deus. Isso é o que eu quero que você entenda, quão importante, a razão pela qual eu estou falando sobre o Espírito Santo é importante, porque isso foi o Espírito Santo que ajudou Jesus a fazer durante aqueles momentos difíceis. Ele estava no jardim do Getsemane orando, falando com Deus, e o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, empoderou ele para dizer: portanto, não a minha vontade seja feita, mas a sua vontade seja feita. Veja, você tem que chegar nesse posicionamento onde você está numa situação difícil, onde você não vai para o caminho mais fácil.
O caminho da menos resistência. Você não vai por esse caminho. Você precisa estar lá para deixar o Espírito Santo fortalecer você para que você possa cumprir e chegar no reino. Veja, existem alguns caminhos e alguns caminhos que Deus precisa que você viaje através deles que vai te levar pelo sombra da morte. Vai para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Obrigado, Espírito Santo. Apocalipse capítulo 12. E nós vamos voltar para Gênesis depois. Apocalipse, capítulo 12. Sim, é isso. Capítulo 12. Vamos começar no versículo 10. Ele diz: eu ouvi uma voz alta no céu dizendo: agora chegou a salvação e a força é poder. E o reino do nosso Deus é a forma de Deus de fazer as coisas, certo? E o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos foi expulso, que acusava eles diante do nosso Deus dia e noite. Está falando sobre Satanás, certo? Olha no versículo 11. E eles o venceram, significando diabo, através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, ele crucificado, e pela palavra dos seus testemunhos. Presta atenção, isso é a parte do versículo que muitas pessoas ficam nervosas. E eles não amaram suas próprias vidas até a morte. Ele estava falando sobre eles morrerem? Não. O que estava dizendo era, eles estavam dispostos a ir tão longe que Deus quisesse que eles fossem para fazer a vontade dele. Em outras palavras, eles não estavam se preocupados com suas próprias vidas. Eles não estavam preocupados com Deus construindo. Eles estavam preocupados com Deus fazendo a vontade dele em suas vidas, mesmo que significasse morte. Você está vendo isso? Então, existem alguns caminhos e algumas jornadas que nós, como crentes, precisaremos passar, que vai nos levar em situações difíceis. Ok. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E depois nós vamos voltar para Gênesis. Romanos capítulo 8, preste atenção. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8 e... deixa eu achar aqui. Versículo 36. Como está escrito, por causa de você nós somos mortos o dia todo. Olha o que o apóstolo está falando. Nós somos contados como ovelhas para o matadouro. Isso significa que você vai para o matadouro de real? Nós somos contados como ovelhas. Isso significa que aos olhos ou na visão de outras pessoas, às vezes vai parecer que você está derrotado. Porque eu tenho certeza que Satanás, quando Jesus estava pendurado naquela cruz, eu tenho certeza que ele pensou que tinha vencido. Até que Jesus se entregou seu espírito e o espírito dele apareceu lá no inferno. Existem alguns caminhos. É por isso que vamos voltar para versículo 35. E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou estresse? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou de coisas difíceis? Ou espada? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, nesses últimos dias as pessoas tentarão você. Satanás vai testar suas convicções. É por isso que você precisa do Espírito Santo para fortalecer você e fortalecer você para te ajudar com as suas fraquezas. Você está vendo isso? Volta para Gênesis. Por que você pensa que o apóstolo Paulo
colocou Romanos 8:28 na Bíblia. O que você pensa que o Espírito Santo inspirou ele para escrever isso? Ele disse, todas as coisas, isso significa que todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam, não disse para o meu mal, mas novamente, é para aqueles que amam a Deus, aqueles que estão em seu reino, aqueles que estão tentando fazer as coisas da forma de Deus. O reino de Deus está dentro de você, certo? Olha em Gênesis, olha no versículo 22 falando, o Senhor Deus disse, veja, o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. E agora, para ele não colocar também, pegar da árvore da vida e comer e viver para sempre desse estado, nessa condição, para que ele não faça isso, veja, Deus... Ele poderia ter acesso ao reino do céu usando para o reino dele. Você está vendo isso? Deus poderia ter deixado ele nessa condição. Eu recebo. Então, olhando no versículo 23, portanto, o Senhor Deus tirou ele do jardim do Éden, colocou ele lá fora, versículo 24 é muito importante, porque no versículo 24 nos mostra muita coisa. Ele nos mostra onde que o reino de Deus está. Então, ele tirou o homem do jardim e o colocou no lado oeste do jardim os querubins, ou anjos, e uma espada inflamada. Uma espada inflamada que virava por todos os lados. Significa que você não pode ultrapassar isso. Você não pode ultrapassar isso para manter o caminho da árvore da vida, para guardar o caminho da árvore da vida. Você está vendo isso? Então aqui está, Deus está dizendo, o homem não pode, eu não posso deixar o homem ter acesso, eu não posso deixar o homem ter acesso à minha autoridade, ao meu poder, fazendo o que ele quer fazer. Então, eu vou ter que tirar ele do jardim, ok? Vou ter que tirar ele do jardim, e eu vou precisar proteger essas formas de fazer as coisas. Porque, veja, obrigado Espírito Santo, veja, pare de pensar como o Éden como um lugar que foi perdido. Pense em jardim, no Éden, como um lugar que era treinamento. É um lugar de treinamento. É um lugar de treinamento. O Éden aconteceu que era um lugar que Deus escolheu para treinar o ser humano a como ser como ele. Veja, foi uma manifestação física do que Deus estava fazendo dentro do homem. Isso que o Éden era. Era uma manifestação física daquilo que Deus estava tentando fazer dentro do homem. Então, até que ele pudesse treinar o homem em como se comportar como ele, como pensar como ele, como agir como ele, como fazer as coisas como ele, o homem teve acesso a essa árvore da vida. Então o homem deixou o reino de Satanás influenciar o reino dele, o reino de si mesmo do homem, para bloquear o reino de Deus. Então Deus não podia deixar ele ter acesso a essa árvore da vida, que autorizaria ele viver para sempre, eternamente, na condição que ele estava. Lembra que eu estou falando agora para você? O Éden era uma manifestação física daquilo que Deus estava fazendo dentro do homem. Então, quando Deus colocou o homem fora do jardim, Deus não tirou a forma de fazer as coisas certas dentro do homem. Ele só tirou o homem de ter autoridade ao poder e autoridade. Ele não deixou o homem ter acesso ao poder e autoridade. Então, o que você pensa que Jesus veio fazer? Cristo nos redimiu, Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós, porque amaldiçoado todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Cristo, a sua morte, a ressurreição e a ascensão, nos colocou num posicionamento de volta, onde nós temos agora acesso ao reino de Deus, que já sempre esteve dentro de nós.
Então aqui vem a pergunta, o que nós lemos nesse versículo 24, que ele bloqueou a forma dele de fazer as coisas com um anjo e uma espada inflamada. Agora, a palavra querubim significa que é um anjo que eles, os filhos de Israel, quando eles fizeram a aliança, a Arca da Aliança, eles desenharam o querubim com a sua imaginação. Ele estava sempre sentado perto do trono de Deus. Ok? Agora, a Arca da Aliança era um carregador que carregava o Espírito de Deus, a presença de Deus, e tinha querubins por toda parte, uma representação física da presença de Deus. Agora, aqui Deus escolheu os querubins para bloquear a entrada e uma espada inflamada. O que nós sabemos que uma espada é? A palavra de Deus. A palavra de Deus, certo? Quem representa as chamas, o fogo? O Espírito Santo. Ele é representado como fogo. Então, o reino de Deus que está dentro de mim, ele é protegido pelo reino de Deus, pelo trono de Deus. Os querubins estão lá no trono de Deus. E uma palavra soprada pelo Espírito Santo. Esse é por isso que Jesus disse, eu vou enviar para vocês um Consolador. Vai para João, capítulo 14. João, capítulo 14. Veja, é mandatório que nós acessemos o reino de Deus. Então agora nós vemos que o reino de Deus está dentro de você. Então agora, preste atenção. Se o reino de Deus está dentro de você, então por que nós estamos buscando respostas? Todo problema que você encontrar, o primeiro lugar que você precisa ir é para dentro. Deixa eu te compartilhar com você. Em nenhum lugar na Bíblia você vai conseguir encontrar o reino de Deus indo para o reino do homem. Em nenhum lugar na Bíblia. A única vez que você vê o reino de Deus está lidando com o reino do homem é quando o reino de Deus está tentando levantar o reino do homem. Você nunca vê em nenhum lugar na Bíblia onde o reino de Deus foi até o homem para alguma coisa. Todas as vezes que o reino de Deus, quando eu digo reino de Deus, estou falando da forma de Deus de fazer as coisas. Todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai para o homem para fazer o homem se envolver com a coisa. Não porque Ele precisa do homem. Você sabe que Malaquias, o livro de Malaquias, o tempo que foi passado entre o livro de Malaquias e Mateus foi 400 anos? Deus parou de falar por 400 anos. Por que Ele parou de falar por 400 anos? Porque Deus tem uma eternidade. Se você não for fazer da minha forma, então a gente não vai fazer nada. Eu vou esperar até que você quiser entrar no meu plano. Então Deus tem a eternidade toda. Ele tem a eternidade toda. Então nós precisamos decidir de que nós vamos entrar no plano dele. Então o reino de Deus está dentro de nós. É mandatório que nós acessemos o reino de Deus. Porque se você não acessar, se você não é capaz de acessar o reino de Deus, então as tribulações, as ridicularizações, as perseguições vão tomar conta de você. Eu sei que eu falei para vocês, vá para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Agora presta atenção aqui. E no versículo 11. E ele deu a alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam fazer a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser edificado, construído, certo?
Versículo 13, para que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vê isso? Versículo 14, para que nós possamos não ser mais como crianças, jogados de um lado para o outro e carregados por todo vento de doutrina, por qualquer engano dos homens e espertezas, onde eles mentem para poder enganar. Então veja, o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo está lá para te ajudar com tudo isso. O que eu quero dizer com tudo isso? O Espírito Santo, ele está lá para te ajudar a reconhecer as direções. Veja, os 5 dons ministeriais dão direção. Certo? O Espírito Santo está lá para te dar instruções. Veja, a forma de Deus de fazer as coisas são instruções. Como que você pode acessar a forma de Deus de fazer as coisas, presta atenção, se você não tem direções? Veja, você pode começar a fazer coisas e começar a tentar fazer coisas acontecerem. Você pode ter a direção direta, ou você pode ter as instruções diretas, mas se você não tiver as direções certas, vamos supor que eles falam para você cavar um buraco de uma forma específica, aí você começa a cavar um buraco e na outra direção, você nunca vai chegar onde você era para chegar, cavando o buraco. Você pode pegar e ir para qualquer cidade que você quiser, certo? Você pode receber uma direção geral, mas se você não começar a fazer as curvas intricadas, o apóstolo não é papel do apóstolo te dar cada detalhezinho da sua vida. Você sabe como que vai fazer. Imagina se deixaria o apóstolo louco se ele tivesse dar direçõezinhas para cada um de nós. Todos nós já vemos isso. Nós já vemos isso em Êxodos. O Israel matou Moisés. Então nós precisamos nos colocar numa posição onde nós conseguimos acessar a forma de Deus de fazer as coisas. Veja, preste atenção, deixa eu falar dessa forma. Satanás não se importa de você vir para a igreja. Ele não se importa que você venha para a igreja de forma nenhuma. Jesus falou sobre isso nas parábolas. Ele não falou como eu falei agora, mas ele falou na parábola do semeador. Quando a palavra é semeada em solos diferentes, tipos diferentes. Satanás não se importa que você vá para a igreja. Deixa eu te falar dessa forma. A oração sem a meditação é uma perda do tempo de Deus. A oração sem a meditação é uma perca do tempo de Deus. Agora, se você sabe que está perdendo o tempo de Deus, então você sabe que o seu tempo também está sendo perdido. A oração sem a meditação, todas as vezes que você ora e você não medita, você está simplesmente passando por um processo. Na internet, presta atenção. Quando você ora, você precisa tirar tempo para meditar. O que meditação faz? O que ela faz? O que a meditação faz? A meditação dá ao Espírito Santo uma chance de revelar o reino de Deus que está dentro de você. Sem tirar o tempo para meditar, a meditação, eu vou te mostrar 2 exemplos. Vai para Josué 1:8. Veja, é mandatório que você acesse o reino de Deus. Você não pode acessar o reino de Deus sem o Espírito Santo. Porque nós descobrimos em Gênesis 3 que o reino de Deus, o reino do céu, a forma de Deus de fazer as coisas é protegido pelo trono dele que está dentro de você. Lembra que Jesus disse, eu e meu Pai viemos para fazer a nossa habitação em você. João 14. Ele disse, nós viremos para morar com você. Esse é o trono. Jesus morreu na cruz para que o trono de Deus possa estar dentro de você, para que Deus possa sentar dentro de você. Isso significa que tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus pode fazer estão dentro de você.
Por que que eu preciso me preocupar? Por que que eu preciso ter medo? O apóstolo Paulo disse assim, algumas pessoas levam, ele fala sobre morte, mas o apóstolo falou, ô morte, onde está seu aguilhão? Você já pensou para se repor? Ou dívida, onde está seu aguilhão? Ou filho de desobediência, onde está seu aguilhão? Ou doença e enfermidade, onde estão seu aguilhão? Porque eu tenho o trono, maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Então, nós, para acessar esse reino que está dentro de nós não podemos acessar sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está protegendo o reino. Em outras palavras, o Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos, deixa eu te falar dessa forma, o Espírito que apoiou Jesus em fazer o que Deus chamou ele para fazer, habita em quem? Em mim. E isso é suposto a me dar vida. Fazer vivo. Isso simplesmente significa empoderar. Quando você está numa situação difícil, quando você está numa situação onde parece que você não consegue vencer, como que isso não vai mudar, como que nada vai, como é assim que vai ser, não, isso não é a forma que vai ficar, porque eu estou no reino de Deus. Quando eu estou no reino de Deus, eu tenho acesso à autoridade e ao Dunamis, que vai fazer as coisas acontecerem, que vai mudar as coisas que todo mundo pensa que não pode ser mudado. Porque eu estou no reino, porque eu estou acessando o reino de Deus, porque eu estou ajudando a trazer o reino de Deus a acontecer aqui. Você está vendo isso? Presta atenção. Vai comigo para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, preste atenção. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Romanos capítulo 14. Preste atenção. O apóstolo Paulo prioriza o propósito do reino de Deus nesse capítulo 14, especificamente no versículo 17. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Então deixa eu ler dessa forma. Porque o reino de Deus não é sobre você ser entretido na esfera da terra. Isso não é o propósito original. Esse não é o primeiro propósito dele. O primeiro propósito do reino de Deus é colocar você em justiça com Deus, numa posição correta com Deus, essa justiça. Você está numa posição correta com Deus. Aqui está a coisa de você de justiça. É definido como você está num posicionamento correto com Deus, você está alinhado com Deus. A pergunta tem que ser, por que eu estou alinhado com Deus? Qual é o propósito de eu estar alinhado com Deus? Só pelo fato de estar alinhado com Deus? Ou é para eu poder revelar o Pai? Veja, a razão pela qual o Espírito foi capaz de levantar Jesus dos mortos é porque Jesus decidiu, eu vou estar alinhado com o Pai. Quando ele decidiu estar alinhado com o Pai, Jesus teve acesso a todo o poder. Quando você decide estar alinhado com o Pai, você tem acesso a todo o poder. Então não importa o que você se depare, não importa o que o mundo tem de fazer a você. Quando você está alinhado com Deus, você tem acesso a todo o poder para mudar qualquer situação. Olha, eu vou falar isso, preste atenção nisso. Porque o reino de Deus não é para entreter, o propósito principal não é para sermos entretidos aqui na terra. Presta atenção, mas o reino de Deus, ele é justiça, para nós estarmos em posicionamento correto com Deus, paz. Tudo está no lugar certo.
Tudo que não está no lugar certo vai ficar no lugar certo, porque eu estou num posicionamento correto com Deus, e eu estou aqui para revelar o Pai. Então, qualquer coisa que está tentando me tirar de revelar o Pai, Deus vai fazer sair e colocar no lugar certo para que eu possa revelar o Pai. Veja, o que você precisa entender é, no mundo corporativo, eles chamam de headhunter, sabe? De que você vai procurar alguém. Headhunter é quando você é alguém que vai e busca para o melhor candidato para ocupar um posicionamento de CEO, um posicionamento alto corporativo. Então, quando o headhunter vai para buscar essa pessoa qualificada, certo? Quando ele encontra essa pessoa qualificada, o headhunter está autorizado a dar a eles tudo o que eles precisam para que eles possam estar completamente focados no crescimento daquela empresa. Então, onde você quer ficar morando, o que eles querem comer, como que você quer se vestir, quanto você precisa fazer de dinheiro. Eu não preciso. O headhunter vai buscar o CEO ou o CFO ou presidente ou um posicionamento alto corporativo. Está buscando eles, porque quando eles trouxerem essa pessoa para a empresa, eles querem que essas pessoas sejam completamente focadas no crescimento dessa empresa. Lembre do que eu estava lendo em Efésios capítulo 4 e no versículo 12. Ele diz que os 5 dons ministeriais vêm para, número 1, amadurecer os santos, para que os santos possam fazer o que? A obra do ministério. Para fazer o que? Para que a empresa possa crescer. Portanto, o reino de Deus está dentro de você. Seu propósito principal é revelar o Pai. Mas o segundo propósito, que não está muito longe, é ter certeza de que não tenha nada na sua vida que proíba você de ajudar o crescimento da empresa. O Espírito Santo, ele vai liderar você para todas as respostas, todas as soluções, qualquer dilema que você esteja lidando na sua vida, mas você primeiro precisa se dar conta de que o propósito do Espírito Santo é te ajudar a revelar o Pai, é o primeiro propósito dele, para tirar o reino que está dentro de você para fora. Vai para Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, presta atenção. Efésios 1, 17. Eu oro essa oração todos os dias. Presta atenção agora porque vai falar algo importante aqui. Versículo 17, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar a você o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, para que os olhos do seu entendimento possam ser iluminados, para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado. E quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, é por isso que a oração sem a meditação é infrutífero. A razão pela qual nós vamos até Deus é para que Deus fale, obrigado Espírito Santo, é para que Deus fale conosco e revele a nós algo que nós não sabíamos. Como eu penso que é João 17, ele fala que Pedro descobriu quem Jesus Cristo realmente era, certo? Bom exemplo. Pedro sabia quem Jesus era, mas porque ele não reconheceu a direção, ele teve instruções. Ele descobriu quem Jesus era, mas porque ele não reconheceu a direção, alguns versículos mais para frente, ele tentou impedir as direções de onde precisava ir. Então você pode ter conhecimento revelado, mas se você não tem a direção, o que é a direção? A direção é uma visão. Você sabe, a Bíblia diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque Osés 4:6, certo? Meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque os pregadores rejeitaram. Onde não tem visão, o povo perece. A visão é singular. Veja, nós precisamos começar a ver a Bíblia como um ponto de vista apostólico. A gente tem visto como um ponto de vista pastoral, mas quando a gente vê, a gente tem que pensar a nossa visão individual, não. A gente tem que pensar apostolicamente e o reino de Deus, na forma de ver as coisas do reino de Deus, você se dá conta de que essa palavra visão é singular. Ele falou para Neemias, faça clara a visão. Escreva o que? A visão.
A visão, visões ou visão? Anote a visão e faça ela clara, para que aquele que passar e ler, você sabe o que ler realmente significa? Meditar. Significa meditar. Quando você é capaz de meditar, veja, vá para Josué, eu estou falando sobre o reino dentro de você. Cada um de vocês aqui, veja, o Espírito Santo, Deus, ele é um orquestrador. Deus acredita em sinergia, que é uma energia sinônima colocada junto. Quando Deus conecta você com o apóstolo, você tem a visão dele já dentro de você. O apóstolo nos dá direções. Mas nós precisaremos ir até o Espírito Santo para receber instruções. Veja, não é o papel do apóstolo nos dar instruções. O papel dele é nos dar direções. E a sua responsabilidade é com você. E você pode fazer isso. É com você pegar suas próprias instruções. E preste atenção, as instruções são fáceis porque você já tem as direções. Então, se alguém tentar te dar instruções que não são alinhadas com as direções, você pode eliminá-las. Deus não é um autor de confusão. Josué 1. Josué 1. Deixa eu te dar uns 2 exemplos aqui, nós vamos concluir. Deixa eu te dar exemplos de direções e instruções. Alguns de vocês pensam que é a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam esse conceito. As direções e as instruções. Veja, você pode ter direções para onde você está indo, certo? Qualquer que seja a cidade que você vá, você pode ter as direções para aquele lugar, para colocar lá o lugar. Mas se você não começar a ler e a cavar lá e ver as direções, você não vai conseguir seguir as instruções. Veja, eu posso escrever as direções para minha casa e dar a você. Mas se você não lê-las, não as ler, o que eu quero dizer ler? Você lê as direções e aí você olha para aquela rua, você procura a rua. Significa que você está meditando. Você viu ali a direção, mas agora você está lendo as instruções, mas agora você está buscando lá aonde eu preciso fazer agora a virar à esquerda. Veja, no mundo do Espírito, Deus vai nos dar direções através do nosso homem ou mulher de Deus, mas o Espírito Santo vai nos dar instruções. Você está pegando esse conceito. Veja, muitos de nós viemos para a igreja buscando instruções. Mas você precisa estar buscando direções. E aí, no seu momento pessoal com Deus, Deus vai te dar as suas instruções. Eu vou provar para você isso. Eu vou provar. Vai para Josué 1:8. Vai para Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8, certo? Você está vendo aqui? Olha o que ele diz. Esse livro da lei... Note, ele diz esse, significa especificamente, ele não disse o livro, ele diz esse livro, certo? Então a gente está falando referência a alguma coisa. O que ele está fazendo referência? Ele está fazendo referência, olha lá o que ele fala, esse livro da lei, versículo 5, não vai ter ninguém que vai conseguir diante de pé de você de todos os dias da sua vida, assim como era com Moisés, assim eu serei com você, eu não falharei em você, nem abandonei você, fique forte e tenha boa coragem, porque essas pessoas de você virá uma herança na terra que eu jurei aos seus pais e dar a eles. Simplesmente fique forte e muito corajoso. Você possa observar, fazer tudo de acordo com toda a lei que Moisés, meu servo, ordenou você. Isso é direção. Não se desvie disso nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa prosperar onde você for. Depois Deus falou para ele novamente, esse livro da lei, eu amo isso, eu continuo falando isso de novo. Toda vez que eu leio eu fico maravilhado. Isso é Deus falando com Josué, face a face, dizendo a ele, faça o que Moisés mandou fazer. Ele disse, eu vou precisar que você medite no que Moisés disse. Agora, Deus é aquele que deu a lei para Moisés. Mas, preste atenção, mas Deus não disse para Josué a lei.
Ele falou para Josué, vai lá e faz o que Moisés mandou fazer. O que isso faz? Isso traz a contabilidade, prestar contas ao reino de Deus. Isso significa que Deus confiou em Moisés e deu a Moisés a lei como ele queria que acontecesse. Agora, eu vou te dar um exemplo. A gente brincou dessa brincadeira, a gente saiu para comer. Um dos nossos aniversários, aniversário de alguém, não lembro de quem era o aniversário. Todos nós estávamos lá. Eu, minha família, a apóstolo e mamãe Thompson, a minha família, a família do Darnell, a família da Shona, a família do Montreal. E nós estávamos sentados lá e eles estavam jogando esse jogo chamado de telefone sem fio. Quantos de vocês já brincaram com isso? Então, o DJ começou uma frase, um dos meninos falou uma frase e foi hilário de descobrir como é que a frase chegou lá no final. Depois, quando chegou lá, na última pessoa. Nos levou 5 vezes para a gente fazer, para a gente pegar da forma certinha. A razão pela qual Deus falou para Josué ir e fazer o que Moisés mandou fazer é para que as direções não seriam mexidas, alteradas, porque cada um de nós temos personalidades diferentes. Certo, certo. Não tem nada de errado com ter personalidades diferentes. Não tem nada de ruim ou mal sobre isso. Simplesmente nós ouvimos de formas diferentes. Vamos ser reais, nós ouvimos de formas diferentes. Então, às vezes, nós vemos coisas de formas diferentes. É ok, tudo bem, maravilhoso, mas quando se trata dos planos de Deus, nós sempre podemos estar vendo as coisas diferentes. Então, no nível de corpo de Cristo, nós temos que estar vendo as mesmas coisas. Quando se trata de nossas vidas, é aí que a nossa personalidade entra. Quando a nossa vida é individual, a gente tem que receber instruções de Deus, porque Deus vai trabalhar com você. Quando você vai... Como é que ele falou? Então Josué Deus falou para ele para ir lá fazer o que Moisés mandou fazer. Esse livro da lei não deve sair da sua boca, você meditar nele dia e noite, meditar, para que dia e noite, para que você possa observar e fazer tudo de acordo com o que está escrito ali, para que então você fará o seu caminho próspero, então você terá um bom sucesso. Você sabe que Josué 1:8 levou até Josué 6? Se ele não tivesse feito Josué 1:8, não haveria marchar ao redor das muralhas de Jericó. Moisés deu a ele direções. Deus deu a ele instruções. Você está vendo isso? Como que ele acessou as instruções? Porque ele meditou nas direções. Você está vendo isso? Veja, quando você ora sem meditar, a oração sem a meditação, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não pode receber, não está conseguindo receber as instruções. Se você não deixar Deus chegar às instruções para você, para que você está de joelho então? Você não consegue acessar o reino de Deus sem Ele falar. Ele sabe o que Ele quer fazer. E o Espírito Santo é o único que consegue descontar na mente de Deus. Ele é o próprio Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Olhos não viram, ouvido não ouviu, nem entrou no coração do homem todas as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. Mas versículo 10 fala, é revelado a nós pelo seu Espírito. Último. 1 Reis. Eu penso que é 1 Reis 17. 1 Reis 17. Falando sobre direções e instruções. Veja. Você precisa tomar a iniciativa de dizer, você está deparado com um problema, quando você está nesse dilema, nessa situação, o primeiro lugar que você precisa ir é para dentro. O que eu quero dizer de você ir para dentro? Você vai precisar falar com Deus. Você vai precisar deixar o Espírito Santo se envolver com seus pensamentos. Porque uma vez que você medita, uma vez que você entra lá, Deus e o Espírito Santo vão te levar onde você precisa ir.
Deus vai levar você onde você precisa ir. Veja, quando você vai para o lado de fora primeiro, você vai complicar as coisas. Porque quando você vai para o lado de fora, você envolve dois reinos. Quais são os dois reinos? O reino de você e o reino de Satanás. Agora você vai complicar as coisas. Então, ao invés de você ter uma resposta, agora você tem que desfazer. Agora você tem que desfazer o que o reino de você e o reino de Satanás fizeram. Quando, inicialmente, se você tivesse ido para primeiro lá dentro, deixar Deus liderar você para o lado de fora. Deixa eu te dar um exemplo. 1 Reis 17. Eu estou quase acabando aqui. 1 Reis. Veja, é mandatório que você consiga acessar o reino de Deus. Você não pode acessar o reino de Deus sem a meditação. Nós oramos por horas e horas, mas se você não ficar calado por um momento e deixar Deus falar com você, deixar o Espírito Santo revelar algumas coisas a você, deixar o Espírito Santo falar algumas coisas a você, às vezes nós oramos orações e passamos, não ouvimos nossas respostas. Deus está sentado lá para te dizer a resposta, mas você acaba de orar, e quando você acaba de orar, você levanta e vai fazer suas coisas. 1 Reis 17, olha no versículo 8. Eu odeio quando os pregadores pegam esse versículo e abusam esse versículo. Eu odeio isso. Eu odeio disso porque eles abusam, especialmente quando eles tentam receber dinheiro. Ah, isso me queima. Isso me queima porque não é certo. 1 Reis 17, versículo 8. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levante-se, vai para Zarepta, que pertence a Zidom, e habite lá. Veja, eu comandei você, eu ordenei a ir até você, uma viúva para te sustentar. Então ele levantou e foi para Zarepta, e quando ele chegou nas portões da cidade, uma viúva estava lá pegando ela estava catando lá ela falou, pega lá. Aí ele está contando aquela história. Quando ele foi pegar água, ele ligou ela e falou, traga para mim o pão na sua mão. E ela disse, como o Senhor Deus vive, eu não tenho nenhum pão, mas eu só tenho uma farinha e um pouco de óleo, e eu estou preparando aqui para que eu vou preparar para mim e para o meu filho, para que a gente possa comer e morrer. Agora preste atenção. Ela teve instruções. Ela recebeu instruções. Veja, estou te mostrando a importância dos 5 dons ministeriais na nossa vida. Ela teve instruções. Quantos de vocês sabem que ela teve instruções? Porque o Senhor falou para Elias, ele não é um homem, Eliseu, ele não é um homem que pode mentir. Então ele falou, já falei para essa mulher que ela vai sustentar você. Então ela já tinha instruções de Deus, certo? Mas ela não tinha direções. Você está conseguindo ver? Deixa eu centrar em você. Ela tinha instruções, é por isso que a gente vê as pessoas entrando no ministério. Deus pode te dar instruções, mas se você não tiver direções, é por isso que Deus conecta você com alguém que vai te dar está indo na direção certa. Então você pode ter instruções, mas se você não tiver direções, é isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Você tem instruções. Obrigado, Espírito Santo. Você não tem direções. É isso que você vai fazer. Então, como se eu não tenho nenhum pão. Ela recebeu instruções já, mas ela não tem direções do que fazer. Eu não tenho pão, mas eu tenho só um pouco de farinha e um óleo. E aqui eu vou juntar, vou fazer isso aqui, vou preparar para mim e para o meu filho, e depois a gente vai comer e vai morrer. É isso que acontece quando você tem instruções, mas não tem direções. Se você tem instruções sem direções, às vezes as instruções não fazem sentido. Até que você esteja conectado com a direção correta. Preste atenção no que a direção faz. E aí Elias falou para ela, não tenha medo, vá lá e faça como você falou, mas faça, portanto, um pouquinho de pão e traga para mim primeiro. Depois disso, faça para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, o alimento não vai acabar, nem vai falhar o óleo até o dia do Senhor enviar chuva sobre a terra. Ela foi e fez de acordo com o que ele havia feito, e ela e seu filho e sua casa comeram muitos dias, e não acabou a farinha, não acabou o pão, nem acabou o óleo, de acordo com a palavra do Senhor que ela falou
que ele falou através de Elias. Você vê quando você tem a direção e a instrução trabalhando juntas. Veja, então não simplesmente venha para a igreja e busque instruções, busque direções. Nós começamos 2 exemplos. Josué, certo? Teve direções. E dessas direções, Deus deu a ele instruções. E nós vemos outra metade, que a pessoa tinha instruções, mas não tinha direções. Então, não importa qual caminho que você for, um lado ou outro, você tem que ter as direções e as instruções. Esse é o propósito do Espírito Santo. Quando você medita, o Espírito Santo, ele vai levar você para onde você vai receber direções e as suas instruções vão fazer sentido. Se você não tem instruções, ele vai te levar para as direções para você possa encontrar as instruções. Veja, nesses dias de hoje, você precisará conseguir acessar o reino de Deus que já está dentro de você, para que nada possa separar você do amor de Deus, nem tribulação, nem problema, nem economia, as pessoas ficando loucas, pessoas loucas na família, pessoas na família que não estão agindo da forma certa. Você precisa deixar o Espírito Santo dentro de você, te dar o acesso ao reino de Deus. Quando você tem acesso ao reino de Deus, você tem acesso à autoridade e ao poder. Você tem acesso ao reino de Deus e ao poder e à autoridade, tudo pode mudar.